Desvende os mistérios milenares das profecias bíblicas. Você está preparado para uma jornada de descobertas que podem mudar sua visão do futuro? Fique ligado, porque estamos prestes a explorar as 10 profecias que ecoam através dos séculos, impactando o presente e o porvir. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as narrativas fascinantes e significativas da Bíblia. Hoje algo especial aguarda vocês. Vamos desvendar juntos as 10 profecias que estão prestes a se concretizar. Preparem-se para uma jornada única de descobertas e reflexões. Para quem está chegando agora, este é o canal Ao Rei. Se ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade, onde mergulhamos nas riquezas da Bíblia para encontrar inspiração e sabedoria. Neste vídeo, vamos explorar profecias bíblicas que têm intrigado e inspirado pessoas ao longo dos séculos. Além de entender o significado por trás dessas profecias, vamos discutir como elas podem moldar o nosso futuro e aprofundar nossa compreensão do mundo. Profecia 1. A ascensão de um líder global. Na composição profética da Bíblia, emerge a previsão intrigante da ascensão de um líder global, identificado como o Anticristo nos derradeiros dias. Esta figura carismática, envolta em engano, arrebatará corações e mentes, um sinal dos tempos que intriga e inquieta. A incerteza paira, dividindo opiniões entre aqueles que enxergam sua presença atual e os que aguardam sua revelação futura. Alicerçando-se nas Escrituras, a profecia aponta para um líder cujo poder sedutor enganará muitos. As passagens bíblicas, como 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém vos engane de modo algum, pois não se levantará antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa passagem descreve o Anticristo como um homem que se opõe a Deus e se exalta a si mesmo. Ele será um líder carismático e enganador, que enganará muitos. Outras passagens bíblicas que falam sobre o Anticristo incluem 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. A manifestação do iníquo se dará pela ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele usará de toda a sorte de enganos engenhosos para os que estão perecendo, porquanto não receberam o amor à verdade para serem salvos. 1 a João capítulo 2, versículo 18 ao 22. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que o Anticristo vem, já agora muitos anticristos se têm levantado. Por isso sabemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Vós, porém, tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevo porque não saibais a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. Vi subir da terra uma besta, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como um dragão. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a besta abriu a boca para blasfemar contra Deus, maldizer o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão, a saber, todos aqueles que não têm o nome do Cordeiro escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada terá que morrer. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas passagens descrevem o Anticristo como um líder poderoso e enganador que enganará muitos. Ele será um adversário de Deus e dos cristãos. A complexidade dessa profecia transcende a mera narrativa,
ecoando em questionamentos sobre os líderes que moldam nosso mundo. A conexão entre a Bíblia e os eventos atuais sinaliza uma reflexão profunda sobre os desdobramentos políticos e sociais. Neste cenário, a dualidade de interpretações persiste, alimentando diálogos sobre a iminência desse líder. Entre especulações e análises bíblicas, a profecia se revela como um convite à vigilância espiritual e à compreensão cuidadosa do mundo que nos cerca. A busca por discernimento se torna essencial, pois a profecia não apenas ressoa nos textos sagrados, mas também nas complexidades do nosso tempo. Profecia 2. A Grande Tribulação. Na intricada tapeçaria profética da Bíblia, desenha-se o cenário assombroso da Grande Tribulação, um período de sofrimento e perseguição que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Este capítulo apocalíptico ecoa com a ressonância de guerras, fomes, pestes e a intensificação da perseguição aos seguidores de Cristo. A dualidade temporal persiste, com alguns apontando para a contemporaneidade desses eventos cataclísmicos, enquanto outros aguardam sua manifestação futura. A Bíblia, em Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Essa passagem descreve a grande tribulação como um período de grande sofrimento e perseguição. Será um período tão difícil que, se não fosse abreviado por Deus, nenhuma carne se salvaria. Outras passagens bíblicas que falam sobre a grande tribulação incluem Daniel 12, versículo 1 ao 4. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Apocalipse 6, versículo 1 ao 17. Vi, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como em voz de trovão: Vem! Então vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivente dizer: Vem! Então vi, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles vestes brancas compridas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos como eles foram. Essas passagens descrevem a grande tribulação como um período de grande sofrimento e perseguição. Será um período marcado por guerras, fomes, pestes e perseguição aos cristãos.
É importante notar que não há consenso entre os estudiosos sobre a duração da grande tribulação. Alguns acreditam que será um período de 7 anos, enquanto outros acreditam que será mais curto ou mais longo. A interpretação dessas passagens bíblicas é um campo fértil para debates teológicos e análises críticas. A relevância contemporânea dessa profecia ressoa nos desafios globais, ecoando o clamor por paz em meio à turbulência. A compreensão desses eventos à luz das Escrituras não apenas ilumina a fé, mas também instiga uma busca por respostas em um mundo muitas vezes atribulado. Em meio às incertezas, a grande tribulação transcende o meramente apocalíptico, lançando luz sobre as vicissitudes da condição humana e a esperança que permeia mesmo os momentos mais sombrios. Profecia 3. O retorno triunfante de Jesus Cristo. A espera milenar pela gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo permeia o coração da fé cristã. Este evento transcendental promete não apenas a derrota do anticristo, mas também o estabelecimento de um reino de paz e justiça. As interpretações divergentes sobre a proximidade desse retorno ecoam nos corredores da teologia, com alguns vislumbrando sinais iminentes e outros aguardando com paciência a consumação profética. A Bíblia, em Mateus 24, versículo 29 e 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa passagem descreve o retorno de Jesus Cristo como um evento catastrófico. Será um evento que será visível para todos, e será acompanhado por grandes sinais e maravilhas. Outras passagens bíblicas que falam sobre o retorno de Jesus Cristo incluem Marcos 13, capítulo 24 ao 27. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Lucas 21, versículo 25 ao 28. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas passagens descrevem o retorno de Jesus Cristo como um evento glorioso. Será um evento que será acompanhado por grande poder e glória. A contemporaneidade dessa profecia ressoa nas aspirações de um mundo ávido por redenção e harmonia. A incerteza sobre o timing não obscurece a certeza da promessa, e a espera não é passiva, mas repleta de expectativa e preparação espiritual. A relevância atual dessa profecia não é apenas teológica, mas também existencial, provocando uma reflexão sobre o significado da fé em um mundo em constante mudança. O retorno de Jesus Cristo não é apenas uma promessa futura, é uma âncora de esperança em meio às tempestades da vida. Profecia 4. A ressurreição dos mortos e o destino eterno. A sublime promessa da ressurreição dos mortos reverbera ao longo das páginas sagradas, delineando destinos eternos para justos e ímpios. Segundo as Escrituras, esse evento transcendental é iminente, aguardando o momento designado por Deus. A dualidade dessa ressurreição, que conduz os justos à vida eterna e os ímpios ao julgamento,
permanece como uma encruzilhada espiritual que ecoa nas consciências. A Bíblia, em João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Essa passagem ensina que todos os mortos ressuscitarão, tanto os justos quanto os ímpios. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os ímpios ressuscitarão para o julgamento e a condenação. Outras passagens bíblicas que falam sobre a ressurreição dos mortos incluem, em Atos 24, versículo 15. Mas eu te confesso isto, que conforme o caminho que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus dos antepassados, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Romanos 6, versículo 5. Pois se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 a Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois isto vos declaramos pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, com a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado nele, de cuja frente fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A contemporaneidade dessa profecia ressoa no cerne das inquietações humanas sobre o além, conferindo significado à existência terrena. A expectativa da ressurreição não apenas consola os crentes diante da perda, mas também serve como um farol ético, moldando escolhas e ações na busca por uma vida com propósito. Profecia 5. O julgamento final e a balança divina. O cenário derradeiro do julgamento final, descrito nas páginas divinas, ecoa como um eco solene na consciência da humanidade. Nesse evento transcendental, Deus, em sua justiça imparcial, avaliará cada vida de acordo com suas obras. A polaridade entre justos e ímpios se manifestará na recompensa eterna para os virtuosos e na condenação ao abismo para os desviados. A Bíblia, em Mateus 25, versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo,
e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos ver-te? E o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era estrangeiro, e não me acolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo, e em prisão, e não fostes ver-me. Então também eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, em verdade vos digo que, quando o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa passagem descreve o julgamento final como um evento público. Todos os mortos serão ressuscitados e comparecerão diante de Deus. Deus julgará cada pessoa de acordo com suas obras, e os justos serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios serão condenados ao inferno. Outras passagens bíblicas que falam sobre o julgamento final incluem João 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. Romanos 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Segundo a Coríntios 5, versículo 10. Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Hebreus 9, versículo 27. E assim como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso venha o juízo, a contemporaneidade desse juízo ressoa nas reflexões sobre a moralidade e a responsabilidade individual. A dualidade da recompensa eterna e da condenação, embora transcendental, infunde significado nas escolhas diárias, desafiando cada alma a ponderar sobre a natureza efêmera da existência terrena. Profecia 6. O novo céu e a nova terra. O amanhecer da redenção. Nos recônditos sagrados da Escritura, vislumbra-se a profecia sublime da criação de um novo céu e uma nova terra. Após o desfecho do julgamento final, a promessa divina de uma renovação cósmica se revela, onde os vestígios do pecado e do sofrimento desvanecerão. Esta visão transcendental ecoa nas mentes daqueles que buscam um horizonte além do transitório. A Bíblia, em Isaías 65, versículo 17 ao 25, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão delas. Antes, exultarão e se alegrarão perpetuamente no que eu criar. Pois eis que crio Jerusalém para alegria, e o seu povo para gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e não se ouvirá mais nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão da obra das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. E o bezerro, o leão e o animal cevado andarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada porá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte.
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa passagem descreve o novo céu e a nova terra como um lugar de paz, justiça e perfeição. Não haverá mais tristeza, dor ou sofrimento. Todos viverão em harmonia uns com os outros e com a natureza. Outras passagens bíblicas que falam sobre a criação de um novo céu e uma nova terra incluem Apocalipse 20, versículo 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: É cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa passagem descreve o novo céu e a nova terra como um lugar de perfeição e plenitude. Deus estará presente com os seres humanos, e haverá paz e alegria eternas. A contemporaneidade dessa profecia ressoa nas aspirações humanas por um mundo redimido, livre das correntes da iniquidade. A crença na criação de um novo céu e uma nova terra não é apenas um consolo escatológico, mas um farol de esperança. Profecia 7. O crepúsculo do mal. Uma promessa de redenção. Nos anais sagrados, a Bíblia traça a visão grandiosa do fim do mal nos derradeiros momentos da existência terrena. Uma profecia que ecoa nas páginas bíblicas e transcende as barreiras do tempo, prometendo a erradicação completa do pecado, da morte e do sofrimento. A esperança brilha intensamente na convicção de que, no desfecho dos tempos, o mal será destituído de sua influência devastadora. A Bíblia, em Isaías 65, versículo 17 ao 25. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão delas. Antes exultarão e se alegrarão perpetuamente no que eu criar. Pois eis que crio Jerusalém para alegria, e o seu povo para gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E não se ouvirá mais nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão da obra das suas mãos. Outras passagens bíblicas que falam sobre o fim do mal incluem Apocalipse 20 e um versículo 1 ao 8. Esta profecia não é apenas uma consolação teológica, mas uma âncora para a alma, ancorando-se na promessa divina de um futuro imaculado. A contemporaneidade dessa visão ressoa nos corações que anseiam por uma realidade além das amarras do mal que assola a humanidade. A convicção de que o fim do mal está próximo não é apenas uma esperança remota. É uma chamada à ação para vivermos com retidão e justiça, antecipando a aurora de uma era onde a maldade não mais imperará. Esta profecia, enraizada na verdade eterna, ilumina os caminhos daqueles que buscam viver em antecipação ao crepúsculo do mal e à alvorada da redenção completa. Profecia 8. O reino de Deus. Um reinado de paz e justiça. A Sagrada Escritura nos revela a visão gloriosa do estabelecimento do reino de Deus na terra. Uma profecia que ressoa com a promessa de um reinado caracterizado por paz, justiça e perfeição. Este é o ápice da esperança cristã, aninhada na convicção de que, após o retorno triunfante de Jesus Cristo, um reino divino será firmemente estabelecido. As Escrituras,
em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa passagem é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ela expressa o desejo de que o reino de Deus seja estabelecido na terra, em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa passagem ensina que o evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo antes do fim dos tempos. Apocalipse 21, versículo 2 ao 4. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva elegante para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa passagem descreve o reino de Deus como um lugar de paz, justiça e perfeição. Essa profecia não é meramente uma utopia distante. É uma promessa divina que ecoa nos corações que anseiam por um mundo transformado. A relevância contemporânea dessa profecia é evidente na busca incessante por paz e justiça em um mundo tumultuado. Muitos acreditam que o estabelecimento do reino de Deus está à porta, e essa crença não apenas inspira, mas também convoca os fiéis a viverem de maneira alinhada com os princípios desse reino vindouro. A visão do reino de Deus é uma âncora de esperança, impulsionando ações que antecipam a chegada desse reinado divino, o retorno triunfal de todos os cristãos mortos. A profecia bíblica nos conduz à sublime promessa da volta de todos os cristãos mortos, um evento que se desdobrará com a majestosa presença de Jesus Cristo. As Escrituras falam em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois isto vos declaramos pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, com a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem ensina que os cristãos mortos ressuscitarão quando Jesus retornar. Os cristãos que estiverem vivos na época da volta de Jesus também serão arrebatados para o encontro com ele. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa passagem ensina que os cristãos mortos ressuscitarão em 2 etapas. A primeira ressurreição acontecerá quando Jesus retornar. A segunda ressurreição acontecerá após o milênio, quando todos os mortos ressuscitarão para o julgamento final. A relevância contemporânea desta profecia é palpável na busca pela esperança além da fronteira da morte. A crença de que a volta de todos os cristãos mortos está iminente não apenas consola corações, mas também inspira uma vida de significado e propósito. O tecido da fé se entrelaça com a convicção de que, na volta de Cristo, aqueles que partiram antes de nós serão restaurados à vida, reunindo a grande família da fé em uma celebração eterna. Assim, em meio às incertezas do presente, a esperança na volta de todos os cristãos mortos transcende as eras, servindo como um farol que orienta os crentes em sua jornada terrena.
instilando-lhes a certeza de que, ao final, a vida vencerá a morte. O fim dos tempos, um novo começo eterno. A sagrada profecia nos conduz ao transcender do tempo, um momento sublime em que a criação será renovada e Deus reinará eternamente. As Escrituras, em Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa passagem ensina que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus permanecerão para sempre. Outros versículos onde encontramos essa profecia encontram-se em Apocalipse 21, versículo 1 ao 4, e também em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Esses versículos revelam a visão gloriosa do fim dos tempos, onde o próprio conceito de tempo se dissolverá diante da eternidade divina. A contemporaneidade dessa profecia ressoa na busca pela compreensão do propósito último da existência. A noção de que o fim dos tempos está próximo não apenas desperta uma expectativa fervorosa, mas também inspira uma vida de retidão e preparação para o vindouro reino eterno. Nesse contexto, a promessa do fim dos tempos não é um prelúdio para o desespero, mas um chamado à esperança. A convicção de que o tempo dará lugar a uma eternidade de plenitude e comunhão com o divino alimenta a jornada espiritual de muitos. Assim, no crepúsculo dos tempos, a luz da eternidade emerge como a promessa final, selando o destino da criação em um abraço eterno com o Criador. Quer mais insights sobre as profecias que moldaram o mundo? Não perca tempo. Inscreva-se agora para receber atualizações exclusivas, mergulhando ainda mais fundo nas narrativas bíblicas que ecoam através dos tempos. Não se esqueça de deixar seu like.